14. E a leitura bíblica em classe é o João capítulo 1, versículo 1 ao 14. Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Todos juntos agora. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. É sempre bom quando lê o versículo falar o endereço que pode decorar. A verdade prática diz assim: ó, o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. O Verbo de Deus se inseriu na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Muito bem. Versículo 1 agora, João 1 e 1. Vou ler os ímpares e não ler os pares. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Está no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos vamos receber. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Vai pedir classe? Vamos orar então, irmãos. Vamos fazer mais uma oração. Pedir a Deus pelos professores, para Deus abençoar a aula das crianças ali e abençoar a nossa aula também. Vamos lá? Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela vida de cada um dos nossos professores, dos nossos alunos, irmãos, que vão trabalhar agora, meu Deus, ministrando os corações, servindo a tua igreja, servindo a tua noite. Abençoa, Senhor, e concede a vitória, meu Deus, em nome de Jesus. E que tenhamos bom proveito dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Pergunta aqui. Quero que eu uma água para mim. Hoje nós vamos estudar, irmãos. Vamos começar uma lição. Seria bom se vamos chegar um pouquinho, né? Hoje nós vamos começar aqui um ciclo, né, de 3 meses, uma lição. E essa lição, ela é baseada no livro de João, no Evangelho de João. Toda ela vai ser um estudo sistemático. Os irmãos viram que nós fizemos agora um ensino sistemático em Malaquias? Estudou todo o livro de Malaquias.
na lição aqui vai ser 13 lições baseadas no livro de João. Vai ser um estudo sistemático baseado em João também. E aí, como é esse estudo sistemático, é importante que o irmão não falte, para poder pegar todo o sistema, toda a organização. Por isso que a gente repõe aula. Hoje é uma reposição, a gente repõe exatamente por conta do ensino ser sistemático, senão fica faltando alguma coisa. Então, a primeira lição, qual é o objetivo dela? Fazer uma introdução ao livro, uma introdução ao assunto geral. Então, ela não trata muita coisa específica, mas ela só dá uma visão panorâmica do que vai acontecer. Então, vai dar aquela introdução, esse primeiro capítulo de João ali, é chamado de prólogo. O que é um prólogo? É um resumo, uma introdução bem feita de uma literatura, de um determinado assunto, de um escrito, de um livro. Então, quem escreveu essa lição, quem é o comentarista desse trimestre, o pastor Elianai Cabral, é muito conhecido, um dos teólogos mais conhecidos da Assembleia de Deus e um dos melhores por sinal. Inclusive, ele é um dos consultores teológicos da Convenção Geral e da CPAD. Então, ele é uma pessoa bem experimentada na palavra. E ele, então, está trazendo para nós aqui a teologia de João. Todo o ensino de João a respeito de Jesus Cristo. E ele vai trabalhar algumas questões aqui na nossa introdução. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu... Neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João, que destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. João revela a singularidade da natureza divina do nosso Senhor. Aqui já está uma introdução bem interessante, que Jesus, que João vai trabalhar a centralidade do ministério de Jesus em Jerusalém, especificamente em Jerusalém. Jesus ele anunciou o Evangelho em todas as circunvizinhanças, primeiro e último em Jerusalém. E João concentra mais os feitos dele em Jerusalém, especificamente ali. Todos os feitos que João destaca, mais concentrados em Jerusalém. E ele concentra a ideia dele, o que ele quer com essa escritura. Inspirado por Deus, ele escreve focado em revelar Jesus como Deus. O foco dele é revelar a divindade de Cristo. Apresenta ele como um homem, Deus, um Deus homem. Então o foco dele é mostrar que este homem, Jesus Cristo, é Deus. E aí ele mostra a humanidade dele através da crucificação, e alguns detalhes. Só que é diferente de Lucas, que Lucas ele foca mais na humanidade, mostrar que Jesus Cristo, além de ser Deus, é homem. E aí Lucas mostra Jesus nascendo, garotinho de 12 anos, um pedaço bom da infância de Jesus, a concepção de Maria, aquela coisa toda. O João também já foca mais na divindade. Vocês entenderam? Bem? Vamos lá então. E aí, aí o primeiro tópico aí fala sobre o Evangelho de João, a autoria e data de João. Olha aí. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. Então é fácil saber quem escreveu João. João. O João Batista, não foi? Não. Escreveu? Não. Foi não? Não. João Apóstolo. Quem é o João? Apóstolo. João Apóstolo. Apóstolo João. Filho de Zebedeu, se não me falha a memória. Então esse João é o próprio que escreveu. O nome de João já está relacionado com o autor do livro. Nem sempre um livro que tem um nome quer dizer que aquele nome é o nome de quem escreveu. Por exemplo, Atos. Aí a pessoa Atos é uma pessoa também, pastor. O profeta Atos é o apóstolo Atos? Não. Atos é o quê? Acontecimentos, registro de O ato dos apóstolos, ato de atitude, de ação. Os atos dos apóstolos. Então, no caso do Evangelho de João, é o autor. Aí diz assim, a confirmação sobre a autoria encontra-se no próprio texto.
Marcos e Gálatas, um dos primeiros a ser escrito do Novo Testamento. Aí, diferente deles, João já foi bem mais à frente, bem no final. Vamos lá. Se tiver pergunta, você não faz aqui, tá? O Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Qual é a ideia de João? Mostrar a divindade, né? E aí ele começa, olha o versículo da leitura aí, ó. Versículo 1. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Esse verbo aí é uma palavra muito importante na teologia. Vamos para frente aí, deixa eu só ler esse pedacinho. A expressão verbo divino e a palavra se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da palavra. Está escrito assim, ó, a palavra se fez carne. E aí nós acabamos de ler o versículo 1 e diz assim, ó, e o verbo se fez carne. Então, verbo, palavra. A palavra grega é logos. Esse logos é bem amplo o entendimento dele. Para nós é só palavra, mas vai mais além do que isso. Propósito do Evangelho. Acho que não vou virar isso. Eu vou ver aqui. O propósito do Evangelho de João é levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer encontrará a vida em seu nome. O propósito está na primeira parte do capítulo 1 de João, ou no conhecido prólogo de João, né? Estou falando isso. Tá me pegando aí? Não. Chega. Agora tá. Tem que chegar mais por Estou igual o pastor Silmar, né? O pastor Silmar está pregando de som, tá? E agora? Tá agora pegando? tá. Veio. Tá pegando sim. E lá? Lá tá pegando só a metade. Peraí. Não, você está pegando. Não, tá pegando a metade. Sim. Minhas listas. Isso, E aí. agora pegou lá e aqui? Então, o que acontece? João tem um propósito. O propósito de João é revelar Jesus Cristo como Filho de Deus e o Verbo de Deus encarnado. Ele quer revelar através de toda essa lição aqui. Daqui para frente a gente vai aprender um pouco mais. Hoje é só a introdução. O propósito dele é revelar que Deus se fez carne e habitou entre os homens. E por que essa lição é muito importante? Porque existem falsas doutrinas que negam a divindade de Jesus, que Jesus não é Deus, ele é o Filho de Deus, mas não é Deus. Por exemplo, o testemunho de Jeová. Os irmãos se lembram que eu peguei uma Bíblia ali, emprestada aqui, estava aqui na igreja, e aí eu tinha deixado minha Bíblia em algum lugar, né? E aí eu cheguei, procurei uma Bíblia, achei essa. Eu fui acompanhar a leitura e logo percebi a tradução diferente. Aí eu dei uma folheada e fui em versículos específicos, e aí eu percebi que era uma tradução do Novo Mundo. E a tradução do Novo Mundo é uma falsificação. É uma Bíblia adaptada para aceitar as heresias daqueles testemunhos de Jeová, que não é uma igreja, é uma seita. E lá nessa tradução deles, coloca Jesus como Deus, com D minúsculo. Né? Na leitura aqui, ó, o versículo diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, com D maiúsculo. Eles lá colocaram assim, eles mudaram a interpretação, mudaram a tradução, eles colocaram assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Jeová, e o verbo era um Deus, com D minúsculo, um Deus, e não é isso que está escrito. Tanto na língua original grega, em todos os manuscritos, não está escrito um Deus, com D minúsculo, pelo contrário, o verbo era Deus.
Deus mesmo. Então eles negam a divindade de Jesus. E aí quando se aperta e mostra outros textos e vira e mexe, aí eles acabam admitindo que era Deus, mas era um Deus menor. Por isso que eles colocam um Deus minúsculo. Um Deus menor, não é o Deus Jeová. Jeová só existe um Deus. Então eles negam a Trindade. Eles negam a existência de Jesus ser um como o Pai. Então isso é muito importante. Então sempre que alguém tocar no assunto, dizer que Jesus não é Deus, querer falar uma coisa a respeito, nós já temos que bater firme. Jesus é Deus. Ah, como é que você prova? Está aqui, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. No princípio, Jesus estava no princípio. Ele está querendo mostrar que Jesus estava lá no início. No princípio, Jesus estava lá. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele. E no princípio, na criação, ele estava lá em Gênesis. A ideia dele é se remeter lá ao princípio de Gênesis 1. Vê aqui mais. Ó, no prólogo de João, João apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Jesus agora vai encarnar e entrar na história da humanidade como Deus encarnado, Deus que se fez carne. Esse é o propósito dele. Olha só. Aí o finalzinho aqui da lição diz assim, ó, assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Esse Logos, né, que é o Verbo, a palavra Logos, o Verbo que se fez carne, ou seja, o Verbo de Deus, lá no princípio, ele se fez carne e habitou entre nós. Aquilo é porque ele está revelando aqui, primeiro, que Jesus é eterno, né, mostrando que ele é desde o princípio. Quando ele escreveu lá em Apocalipse, ele já disse isso lá. Ele disse que ele é o início e o fim, o primeiro e o derradeiro. Né? Que ele é um Deus que não tem nem começo nem fim. Ele é antes do tempo, ele é maior que o tempo. Ele é atemporal. Aí o top 3 agora. Top 3, o seguinte: João, além de sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, também aborda a sua natureza humana. Uma coisa que a gente aprendeu na última lição, no último trimestre, foi bem trabalhado aqui e vai dar mais uma reforçada agora, é que Jesus ele é plenamente homem e plenamente Deus, em uma única pessoa. Jesus é uma única pessoa com duas naturezas. Duas naturezas em uma única pessoa. Ele é Deus e ele é homem. E uma natureza não pode ser confundida com a outra, não pode ser misturada com a outra e também não pode ser separada da outra. É difícil de entender? Mas a Bíblia revela isso de forma clara. Aí quando você junta, você fala, nossa, é verdade. Mas quando você vai trocar em livro e querer explicar, parece ser um bicho de cabeça. Ou pelo menos você tem que entender. Então, você não pode dizer assim, nessa passagem aqui, aí você vai dar uma passagem para isso de Jesus, aí diz, nessa passagem aqui, não é, aqui era o Jesus homem que estava agindo, não era o Jesus Deus. Aí não, nessa passagem aqui era o Jesus Deus que estava agindo. Porque quando você faz isso, você separa as duas naturezas. Peraí, então, tipo como se Jesus fosse esquizofrênico, a pessoa tem uma hora que pensa em uma pessoa, que pensa que é outra pessoa, ou bipolar, né? Pessoa perturbada. Uma hora eu estou bonzinho, uma hora eu estou malvado. No caso de Jesus, uma hora ele é Deus, uma hora ele é como se fosse híbrido. Não é essa a ideia. Então a ideia é de Deus encarnado, fazendo tudo como homem. Ele se despiu de sua glória e assumiu a forma de servo. Então Deus se fez carne
E nós, como servos, ele dizia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mesmo sendo Deus, ele viveu entre nós como um ser humano. E nos servindo ali, até lavou o pé do pecador. Ele levou bofetada no pecador, cuspiram nele. Imagina a pessoa que cuspir em Deus. Ele não seria fulminado imediatamente. Só da pessoa querer ousar se dirigir a Deus de alguma forma que desagrada a santidade dele, a pessoa já é fulminada. Mas Deus se deixou ferir. Ele se deixou, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz ainda. Uma morte humilhante. Ele desceu, ele se humilhou. Então, quando bateram na face de Jesus, está batendo na face de Deus. Deus, homem. Mesmo sendo Deus, homem também. Ele tinha um corpo humano. E esse corpo humano dele apanhou. Mas era Deus. Por isso que às vezes quando alguém pergunta isso, parece uma pergunta muito difícil. E é mesmo. Quando alguém pergunta: pastor, então Deus morreu na cruz? Alguém pode matar Deus, Deus morreu? Não é uma pergunta estranha, difícil demais. Não, peraí, como é que Deus pode morrer? É uma pergunta difícil. Mas não se pode separar as naturezas, porque separar a natureza é um erro. Já teve gente no passado cometendo esse erro, que foi estudado na lição anterior, que foi um moço chamado Nestório, chamado nestorianismo. Ele já cometeu esse erro no passado. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Então, ele não faz separação, porque não se faz separação, não se pode fazer. A gente falou aqui sobre o credo de Calcedônia, que foi os pais da igreja que elaboraram um concílio. Nesse concílio, eles deixaram bem definido como deveria pensar a respeito da pessoa de Cristo, que é uma única pessoa. São duas naturezas, uma única pessoa, elas não podem ser confundidas, não podem ser separadas. Só que a pergunta tem que perguntar, não deixa eu perguntar para casa. O Evangelho de João foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, termos a vida nele. Foi revelado nesse Evangelho Jesus, que além de ser homem e Deus, é também a fonte da nossa vida eterna. Se você ler aí o texto em classe, diz isso, diz que ele veio cheio de graça e verdade. Ele diz que, versículo 9, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Como é que pode, né? Ele fez o mundo, e ele estava no mundo, o mundo foi o que ele fez. E o mundo não o conheceu, nem o reconheceu. Vamos para o próximo tópico agora, tópico 2. Jesus, Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu Evangelho, no princípio era o Verbo, volume 1, é provável que tenha como referência Gênesis 1:1, já falei isso aí. A revelação que ultrapassa o passado. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, não tem começo nem fim. Desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Já falei também isso aí. Vamos ler Apocalipse. Abre a sua Bíblia, está escrito aqui, mas você abrir aí para você marcar. Apocalipse 1, lê aí para mim.
Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o alfa, o outro, o princípio e o fim. Tem que sempre lembrar disso, para a gente não cair no erro da idolatria, não cair no erro de diminuir Jesus e colocar Maria como a mãe de Deus. Geralmente o filho é menor que a mãe. E o catolicismo, eles não falam abertamente, mas a forma que eles se comportam lá é que Maria é colocada na frente. Maria é o centro dos cultos deles. Maria, eles focam mais em Maria que em Cristo. Né? Você vai até com uma oração que você vai fazer, mas eles pedem para você não pedir para Jesus, não. Eles pedem para a mãe pedir para o filho. Tudo que eles fazem, os cultos, os cânticos, as rezas, tudo que faz é vigília em torno de Maria. Então, Maria é a mãe de Cristo e não pode se separar da natureza. Então, tem uma polêmica aí. Maria é mãe de Deus ou não é mãe de Deus? Então, ela é a portadora de Deus, é Theotokos, né? Já foi estudado sempre também. Ela é portadora de Deus, porque ela deu a luz a Deus. Mas em que sentido que ela deu? Em Deus encarnado, porque ele recebeu o corpo por intermédio de Maria. Só isso. Agora, ele existiu antes dela. É tão claro isso. E aí, não é possível ela ser mãe da eternidade de Deus, porque ela não é eterna, ela tem começo. Jesus não, Jesus é desde o princípio. Então, ele é o alfa. Quem sabe o que é alfa? A primeira letra do alfabeto grego é como se fosse um A, né? Ele é o A, que no caso, se fosse no alfabeto português, o Z. Ele é o alfa, ele é o A e o Z. Ou seja, ele é a primeira letra do alfabeto e a última. Ele é o começo e o fim. No caso aqui é o ômega. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim. Vamos lá. Acho que eu passei duas, né? Passou uma aí, ó. Essa aí. Vamos lá. A natureza fundamental do criado. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada, que habita entre os homens. Como verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. E aí tem várias passagens bíblicas mostrando que ele foi adorado como Deus, né? Uma passagem, por exemplo, a pessoa diz assim: prostrando-se o adorou, o leproso, por exemplo. Quem mais adorou Jesus? Me lembra aí. Só lembrei do leproso aqui que chegou no pé do monte e adorou. Jairo também. Tem aquela mulher Fenícia. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela disse que ela, prostrando-se o adorou, disse: Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia. Alguém tem mais um aí? Vamos lá. No princípio era o verbo, conforme já referimos no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Olha só aqui o subsídio aqui a respeito do verbo. O que João quis dizer com o verbo, o termo grego logos, traduzido para o português como verbo, foi bastante empregado por teólogos e filósofos, tanto judeus como gregos, mas com significados diferentes. Nas escrituras hebraicas, o verbo é um agente da criação. Salmo 33, 6. A palavra, a mensagem de Deus para o seu povo por intermédio dos
profetas, Osés 4:1. E a lei de Deus, seu padrão de santidade, Salmo 119, versículo 11. Enquanto na filosofia grega o logos significa o princípio da razão que governa o mundo, o pensamento, na cultura hebraica é outra forma de referir-se a Deus. Assim, a descrição de Jesus como verbo feita por João indica claramente que ele se refere a um ser humano que conheceu e amou, mas ao mesmo tempo o Criador do universo, o Supremo, a suprema revelação de Deus, a deidade encarnada. E aí, no versículo 14, diz que está no mundo e as pessoas não o reconheceram. O mundo que ele mesmo criou. O retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste. Colossenses 1,14 diz que todas as coisas foram criadas por meio dele. Para os leitores judeus, afirma que Jesus é a encarnação de Deus. E para os leitores judeus, afirma que Jesus é a encarnação de Deus. Afirmar que Jesus Cristo é a encarnação de Deus é blasfêmia. Para os leitores gregos, dizer que o Verbo se fez carne é inconcebível. Para João, o novo entendimento sobre o Verbo é as boas novas de Jesus Cristo. Então, quando Paulo saiu para pregar, ele diz que para alguns, para judeus, era escândalo. Para os gregos, para os gentios, é uma loucura o Evangelho. Exatamente porque era inconcebível essa ideia de Deus se fazer carne e habitar entre os homens. Então, a palavra logos para nós não faz muito sentido. Mas, no contexto, tanto judaico quanto grego, fazia muito sentido a palavra e o verbo se fez carne. Para nós, o verbo se fez carne é a palavra, mas não é só uma palavra. É a palavra para se referir ao próprio Deus. O verbo, ou seja, o logos de Deus é o próprio Deus fazendo carne. Então, vai além do nosso entendimento dessa questão do verbo. A forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com a maneira pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. O conceito mais apropriado para nós encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Existe a forma de Deus se revelar para nós é através de revelação, A forma de Deus se apresentar a nós é revelação. Existem algumas revelações de Deus. A primeira revelação de Deus é a revelação natural. Que revelação é essa? É quando Deus se revela a nós pela natureza. A natureza revela o Criador. Quando você vê as estrelas, por contemplação você já entende que existe um Deus. As estrelas, a lua, o sol, o vento que sopra, Você vai olhando os detalhes das formiguinhas trabalhando ali. Você vê os detalhes de uma flor, você pega uma flor e começa a contemplar ela, começa a meditar, meu Deus, mas que coisa perfeita. Pega uma borboleta e olha a asa dela assim, cheia de cores, de perfeição, um pão minúsculo. Quando você começa a ver um bezerrinho nascendo ali e já caçando um peitinho. Então quando você pega a mãozinha do bebezinho que acabou de nascer, quem teve filho, não tem essa mãe que não fez isso, o pai que não fez isso. Botou o seu dedinho assim, em pegar e a mãozinha dele e aperta sua mão. E aí você olha aquelas mãozinhas, aquelas unhinhas. Foi formado no ventre, mas você olha aquelas unhinhas. Formou a unha, formou as digitais da criança, formou os cabelinhos dele, os bracinhos, tudo perfeitinho assim. Aí você vai olhando, você vai admirando aquilo. Aí você se remete a algo maior que você. Meu Deus, quem fez isso? De onde veio isso? Aí automaticamente é Deus está se revelando à criatura através da criação. Então uma das revelações de Deus, se não existisse Bíblia, se alguém não tiver contato com a Bíblia, só pelo fato da natureza existir, essa pessoa ela já é julgada por Deus, porque Deus se revelou a ela e ela não deu crédito a Deus.
Só por isso, a Bíblia diz que o homem já é indesculpável. Só pelo fato da natureza existir. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, fala sobre isso. Diz que os atributos naturais de Deus já revelam o Criador através da criação. E só pelo fato da criação existir, o homem já é indesculpável. Mas aí não para por aí. Além de Deus se revelar através da revelação natural, Deus se revela também através das Escrituras. Deus falou com Moisés, falou com Abraão e tal, mas Deus falou com Moisés. Moisés escreve. Então, Moisés escreveu o princípio da criação, escreveu a história de Abraão, escreveu a história de Jacó, escreveu tudo o que aconteceu desde o início, escreveu a lei, escreveu os mandamentos, escreveu toda a revelação que Deus deu aí naquele período. Então, não disse a revelação progressiva, quando Deus vai se revelando de maneira progressiva. E aí Deus foi se revelando. Foi se revelando, foi se revelando, foi se revelando. E por que é progressivo? Porque tinha coisa, quando você vai lendo no Velho Testamento, você vê que tem coisa que está muito clara. Mas quando Cristo veio, aquilo ficou claro. Coisas que eram sombras, passou a ser clara no Novo Testamento. E aí, então, qual é a outra revelação de Deus? A primeira é a natureza, natural. A segunda é a revelação escrita, né, que é a palavra de Deus. Essa é a revelação. Deus se revela através da Bíblia. Alguém quer conhecer a Deus? É lendo da Bíblia. E a outra revelação é a revelação da palavra encarnada. Ou seja, é como se essa palavra se tornasse carne. Então, é o verbo encarnado, a palavra, o Logos de Deus encarnado agora. Deus se encarnou. Então, Jesus Cristo é a revelação perfeita de Deus. Deus se revelou à humanidade. Olha, eu sou assim. Esse sou eu. Então, Cristo veio e revelou Deus para nós em carne. Porque Ele é o próprio Deus. Ele se revelou a nós pessoalmente. E para nós que não vimos, nós temos escrito. E isso já nos basta. Eles lá viram e apalparam. Nós vemos e cremos pelo testemunho deles. Eles só estão testemunhando. Então João está fazendo o quê? Testemunhando a respeito de Deus. Deus habitou entre os homens. Deus se fez carne e andou entre nós. Então, Cristo é Deus. Amém? Quem entendeu? Agora nós entramos no 3 já, né? Manifestação e habitação do verbo. 3, 2, né? 2. O Evangelho de João retrata Jesus como o verbo divino que se fez na história. Agora sim, o tópico 3. A manifestação do verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. Em João 1, versículo 4 e 5, ele faz uma distinção entre a luz e as trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. Diz assim na lição. A seguir, ele faz uma distinção entre a luz e as trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Essas trevas aqui, tem um versículo em Mateus, que eu não lembro agora, que diz assim: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Uma profecia foi confirmada em Mateus. E essas trevas aqui é chamada de a depravação do homem, a depravação total da humanidade. A humanidade toda caída em trevas, e Deus veio com luz para poder trazer salvação à humanidade. Se Jesus não se manifesta,
estávamos condenados. Paulo escreveu aos Romanos e disse assim: não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Deus olhou do céu para a terra e não um justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não havia solução para a humanidade. Os homens que creram no passado, eles creram no Cristo. Eles foram salvos pela fé no Cristo que havia de vir. É como se eles crescem olhando para frente. Diferente de nós, a gente crê olhando para trás, porque Cristo é uma realidade. Para eles, Cristo é uma realidade pela fé, mas para o futuro. Então é muito mais difícil, né, do que para nós. Porque a gente está crendo no fato histórico. Jesus é histórico, Jesus é real. Se rasgasse a Bíblia e jogasse fora, Cristo seria comprovado pela história. A própria história dela. Não tem como esconder Jesus da história. Então, as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento não foram pela lei. Moisés foi salvo porque guardou a lei. Elias, fulano, Beltrano. Não, ninguém foi salvo lá porque era bonzinho, porque guardou a lei, porque ele fez tudo certinho, pelas obras. Todos esses homens que foram salvos no Antigo Testamento, antes de Cristo vir, foram salvos exatamente porque creram que viria o Messias, creram em Deus, creram na promessa. Eles colocavam a fé deles na promessa de uma pessoa que não existia ainda, para eles não tinha vindo, mas eles creram no Deus existente, eles creram em Deus e na sua palavra, e o Logos estava lá. O Logos é a palavra. Então eles creram na promessa de Deus, e por isso eles foram salvos. Então, quando Cristo morre, a justificação ali, a propiciação, a expiação, a morte substitutiva valeu para eles lá no passado também, porque eles foram justificados, porque a justificação é atemporal, ela não está só no período de Cristo para frente, ela é um plano eterno, e vai desde Adão até o último homem. É um plano que abarca toda a humanidade. Tem alguma dúvida sobre isso? Não. Está perguntando já, isso é pequeno. Manifestação do verbo e a luz do mundo. Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi. Oi? Está errado? 3, não. Está só concluindo o primeiro tópico 3, o primeiro item do tópico 3. É isso? Tá certo. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Isso mesmo. Então, qual era a missão de João Batista? Ele era anunciar, né, que o verbo de Deus havia se manifestado, e a luz que veio, ele começou a preparar caminho. Anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Eles fizeram, esse é um impostor, aí por inveja, né, foram perseguindo, até procurando uma ocasião ali, até chegar ao ponto de matar ele. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação, Deus ofereceu a salvação a todas as pessoas, independentemente de raça, etnia ou língua. Deus deu a oportunidade a todos se tornarem filhos de Deus pela fé em nome de Jesus. Aqui outra coisa interessante. A princípio Deus veio para que eram os seus, no caso judeu, e veio para o povo da raça dele ali, que era da descendência de Abraão. Só que eles rejeitaram. Qual era o plano de Deus? Não é que o plano de Deus foi frustrado, deu errado, aí Deus abriu um plano B. Não. Deus sempre tem um plano para salvar a nós também. Só que qual era a ideia? Deus salvar Israel e Israel anunciar ao mundo essa salvação. Só que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a salvação
E agora Deus abriu para todo aquele que crê. Então, hoje nós estamos cumprindo o plano do ID, mas quem deveria estar fazendo isso era Israel. A prioridade era para eles, era para o mundo conhecer a Deus a partir de Israel. Só que está sendo ao contrário, o mundo está conhecendo a Deus primeiro que Israel. E quando eu falo Deus, estou falando da pessoa de Cristo. E quando é que Deus vai salvar Israel? No final. No final, eles vão ter que passar por muitas tribulações ainda. Lá no final, Israel vai se converter, e aí então virá um milênio, e uma série de coisas vai acontecer no Apocalipse. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Existe uma doutrina na Bíblia chamada doutrina de adoção. Quando a gente crê no Senhor Jesus, nós somos adotados por Deus como filhos. A partir desse filho de Deus, você fala, não, mas todos nós somos filhos de Deus. Não, mas não é bem assim, ó, aqui na Bíblia, tá? Evita falar para a pessoa, você é filho do capeta, filho do diabo. A Bíblia diz assim, Jesus chamou algumas pessoas do diabo, ele diz assim, ó, vós sois filhos do diabo. E ele falou para os judeus lá, eles ficaram assombrados, vós quereis obedecer o nosso pai, porque ele é o pai da mentira, Satanás. João 8,44, vós sois filhos do diabo. E João também escreveu isso lá na sua carta, no capítulo 3, versículo 4, se não me engano. Ele diz assim, ó, nisso conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Mas aqueles que têm a divina semente, que nasceram, são filhos de Deus, estes vivem praticando a justiça, não vivem pecando, porque neles permanece a divina semente. Se vive pecando, é filho do diabo. Então, quem vive na prática com ele, que são filhos do diabo, por conta de viver como o diabo vive. Nós somos filhos de Deus, a humanidade toda é filho de Deus, no sentido da criação, porque Deus é o criador da humanidade. Nesse ponto, todos são filhos de Deus. Agora, filhos, herdeiros, só os crentes, só aquele que crê. Então, se alguém falar assim, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, mas você precisa ser filho de Deus espiritualmente também, porque você é uma criatura de Deus. E todas as criaturas de Deus são filhos de Deus, mas você está vendido para o pecado. E todo aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Se a pessoa questionar muito e entrar nesse assunto, você tem que saber. E com calma, senão a pessoa vai se sentir ofendida. E aí vem você ganhar essa perde a pessoa. Claro que você já aprendeu assim, pessoal. A frase, e o verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. Deus entrou na história. É importante notar a expressão e habitou entre nós, mostrando a questão da unidade da palavra. A manifestação e a habitação de Deus. Deus habita numa tenda habitada. Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, João afirma que Deus reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina. A expressão que ele fala assim, habitou entre nós, na língua original lá, dá a ideia de que como se ele estivesse remetendo ao passado, que Deus habitava entre o povo dentro de uma tenda, um tabernáculo, fazia um tabernáculo lá, uma tenda, e ali Deus tinha um lugar santo, um lugar santíssimo, como se tivesse um lugar igual que vocês estão, daqui para cá tivesse uma cortina, um véu do templo, e lá dentro habitava a presença de Deus. Deus estava lá. Então Deus habitava no tabernáculo. Depois do tabernáculo, que era feito de tenda, de couro, de animal, como se fosse uma tenda de lona,
Aí depois Salomão fez um templo, aí ele passou a habitar dentro do templo. Aí quando o templo caiu, né? Aí o povo ficou assim, cadê Deus agora? Até a revelação em si, igual eu falei, a revelação progressiva, até a revelação em si afunilando para eles entenderem que agora Deus habitava entre o seu povo. Entre o seu povo. Agora o tabernáculo é um corpo humano de Cristo. Deus habitou agora dentro de um tabernáculo. E que tabernáculo é esse? Um corpo carnal, a carne, o corpo humano de Cristo. Que agora, por sua vez, habita em nós, pelo Espírito Santo. Agora, a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão humana, né? Por parede. Deus não habita aqui dentro dessa casa que nós construímos aqui. Deus habita dentro de nós. Né? Então, nós somos templo do Espírito Santo. Então, a ideia que ele quer transmitir é que Cristo, fisicamente falando, é o tabernáculo de Deus. É Deus habitando entre nós através de Cristo. Como se Cristo fosse o próprio tabernáculo. E de fato, aquilo lá no Antigo Testamento apontava para Cristo. É um símbolo, chama tipologia. A tipologia de Cristo é um tipo de Cristo, do tabernáculo, daquela arca da aliança. Tudo aquilo apontava para Cristo. Até os símbolos lá tem tudo a ver com Cristo. E aí tem um resumo aqui desse tópico 3, assim, ó. Por meio da manifestação do Verbo de Deus, a luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. E aí tem a conclusão. Todo mundo lendo aí, fala. Iniciamos o estudo do Evangelho de João, mostrando a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Somos feitos filhos de Deus. Então, o resumo da lição é isso aí. A conclusão. A conclusão que tem que chegar é essa. Que Deus veio ao mundo, se manifestou luz para desfazer as trevas, e que, através da fé, do crer, nós podemos ser feitos filhos de Deus. Então, esse é o resumo do capítulo 1, que é a introdução, a começar a estudar esse trimestre. Apenas uma introdução. Uma lição mais sucinta, mais simples, mas aí os professores vão dar uma caprichada mais para frente. E aí, olha como é que já vem pegando pesado aí, a próxima lição. O novo nascimento. Já é uma lição maravilhosa. O novo nascimento. Então já vai começar aí entrar nos assuntos pormenorizados ali, que é mais doutrina agora. Então hoje foi só a introdução. Amém? Amém. Alguma dúvida? Alguma observação? Nada? Fala aí, Celso. Aí na aula de vocês vai ser só falando, aí na minha vocês vão falar. A Paula não tem sorte, toda vez que eu vou dar aula, o Josimei tem o Guilherme que tá, e às vezes tem o Celso. Todos os professores me ajudar, é só eu que dou aula sem ninguém. Vamos lá? Meu pastor Samar não fala nada. Aprender. Vamos encerrar então. Encerra aqui para minha live, Paulo. Deus abençoe. Vamos encerrar aqui. Separa aí uma oferta abençoada, irmãos. Tem um QR Code aí na revista. Direto para a escola dominical. Essa conta.